Salve, senhores, máxima satisfação. Professora Lídia Avelino passando para facilitar o teu estudo no que diz respeito aos crimes contra o patrimônio. Tenha certeza, o delito mais importante é o delito de furto. Ele é riquíssimo em detalhes e vocês precisam tomar nota. Como é que o professor vai fazer? Eu vou mapear, vou amarrar as informações para que você não erre questões a respeito do delito de furto. Combinado, meu aluno? Bora aqui, minha professora. Tudo certo. Passando aqui para vocês. Toma nota, foco no texto legal. Foco no texto legal, artigo 155, dispõe que subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel caracteriza o delito de furto. Como é que a gente vai fazer, minha professora? Compreender cada uma dessas palavras. Vem para o mapazinho aqui que a professora vai fazer. Temos aqui o furto, beleza? Presente no artigo 155 do nosso Código Penal. Quando eu estou estudando o delito de furto, eu venho logo para compreender. E isso serve para qualquer outro crime dentro do Código Penal. Você precisa guardar o verbo, porque quando você está eliminando as questões de prova, que você lembra o verbo, você já sabe se aquela alternativa corresponde ou não ao respectivo delito. Por exemplo, aqui no delito de furto, quando eu me refiro ao verbo, eu já vou logo para a seguinte palavra, qual seja subtrair, beleza? O verbo subtrair vai fazer com que você lembre de quê, professora? Você lembre, deixa eu ver aqui, vai fazer com que você lembre do delito de furto ou você recorde o delito de roubo. Então, meu querido, não confunda. Olha só, não confunda. Não confunda o subtrair, que é referente ao delito de furto, com o subtrair, que é referente ao delito de roubo. Por quê, minha professora? Porque o subtrair lá do delito de roubo exige a presença de quê, minha professora? Presença da violência ou presença da grave ameaça, beleza? Presença da violência ou presença da grave ameaça. Minha professora, bora lá. O que que eu ainda preciso saber? O que que significa subtrair, meu aluno? Bora lá. O que que significa subtrair? Venha comigo. Subtrair significa ali retirar. Retirar sem a intenção de devolver. Toma nota. Retirar, beleza? Retirar sem a intenção de devolver. Beleza, professora. Eu pego esse negócio aqui, eu não tenho a intenção de devolver para a professora Lídia. Certo? Eu vou subtrair o que, minha professora? Puxa aqui, meu filho. Você vai subtrair, olha o objeto material. Objeto material. Para quem não sabe, objeto material é aquilo sobre o qual recai a minha conduta criminosa. Por exemplo, vamos supor que você está subtraindo, beleza? Está retirando sem a intenção de devolver esse microfone aqui da professora Lídia. Beleza. Isso aqui é o que a gente chama de objeto material, porque é aquilo sobre o qual recaiu a conduta criminosa, ou seja, você subtraiu esse microfone aqui da professora, beleza? Certo? O que que você já tem que ficar atento? O objeto material do delito de furto, o objeto material do delito de furto é o seguinte, meu amor. Olha só, o objeto material é a coisa, anota. O objeto material é o quê? A coisa alheia móvel. O que é o objeto material? Aquilo sobre o qual recai a conduta criminosa, a coisa alheia móvel. Aluno, o que vai cair na tua prova? Pode anotar. Cara, vai cair na tua prova o seguinte, ei, não pode ser objeto material do delito de furto. O que que não pode ser objeto material do delito de furto? Isso aqui, quando cai na prova, o aluno erra e erra feio. Não pode ser objeto material, anote aí. Coisa imóvel,
beleza? Coisa imóvel, por exemplo, você não vai subtrair uma casa, você não vai carregar ela nas costas, beleza? Você não pode subtrair uma coisa imóvel, porque o texto legal te afirmou que tem que ser uma coisa alheia, móvel. Beleza. Qual outra palavra que aparece em prova, minha professora? Você não pode subtrair coisa própria. Por mais que seja óbvio, na hora da leitura da questão a gente vacila e erra. Você não pode subtrair coisa que é sua. Eu não posso subtrair esse microfone. Você só pode subtrair uma coisa que seja alheia, que pertence a terceiros. Beleza, meu aluno? Fechado. Bora melhorar mais um pouquinho, minha professora, aprofundar mais um pouquinho. Você não pode subtrair coisa abandonada. Coisa abandonada. Beleza? Tem que ser coisa alheia, móvel. Coisa abandonada? Não, porque não pertence a terceiros e tem que pertencer a alguém. Beleza? Professor, o que eu ainda vou anotar? Eu não posso subtrair coisa sem dono. Tá bom? Não posso subtrair coisa sem dono. E não posso subtrair, por fim, coisa perdida. Anota desse jeito aqui que você vai estar preparado para as suas questões de prova, tá bom? Minha professora, quando cai isso aqui, meu concorrente erra? Erra. Beleza? Você não vai errar. Eu só posso subtrair coisa alheia móvel. Se a coisa for própria, eu não posso subtrair. Ela é minha. Se a coisa for abandonada, também não. Se a coisa for sem dono, professora, também não. Se a coisa for uma coisa perdida, também não. Tem que ser coisa alheia, que pertence a terceiro, móvel. Show de bola, vencemos esse ponto. Professora, manda mais aqui. Olha só. Finalidade. Qual é a nossa finalidade, meu aluno? Finalidade. A finalidade, meu amor, é você ter a coisa para si ou para outrem. Você subtrai a coisa alheia móvel para ter ela para si ou para outrem. Beleza? Então, anota a finalidade. Ei, você subtrai para ter a coisa alheia móvel para si ou para outrem. Isso aqui tá rico. Vai desenhando amarradinho desse jeito aqui, tá bom? Ou seja, você subtrai sem a intenção, anote, sem a intenção de devolver. Beleza? Você subtrai sem a intenção de devolver. Daqui eu vou puxar um posicionamento da jurisprudência bem interessante. Vou puxar aqui para esse ladinho. Que posicionamento é esse? Hashtag júris. Meu amor, não caracteriza crime de furto, não caracteriza crime quando você pega uma coisa para uso, quando você subtrai uma coisa alheia móvel só para usar. Você não tem a intenção de ficar com aquela coisa para si ou para outrem. Você pega, mas você quer devolver. Por exemplo, você subtrai esse microfone da professora Lídia e você faz isso com a intenção de devolver. Rapaz, eu vou só usar aqui um pouquinho, vou devolver para a professora. Isso caracteriza o chamado furto de uso. Olha aqui, furto de uso. O nome é autoexplicativo, você pegou só para usar, certo? E quando estamos diante do furto de uso, simplesmente não caracteriza crime. Daí você afirmar que o furto de uso, meu amor, o furto de uso é uma figura atípica, ou seja, não é uma figura criminosa. Perfeito? Agora a professora quer que você anote umas características sobre o furto de uso. Para quê, minha professora? Para que você possa acertar questões na sua prova. Você já sabe que quando você pega uma coisa alheia móvel, mas você tem a intenção de devolver, é o furto de uso, é uma figura atípica. Mas tem outros detalhes que eu quero que você anote. Ei, meu aluno, a intenção, olha só, a intenção, ela é momentânea.
Você quer fazer o uso ali e devolver de imediato, tá bom? Você não tem, olha só, você vai anotar assim, ausência de dolo, ou seja, de vontade de assenhoramento definitivo. Cara, anota do jeito que eu te falei. Você está diante de uma ausência de dolo, de assenhoramento definitivo. Ah, mas essa palavra é difícil, cai na tua prova, tu vai ter que anotar, cara. Há uma ausência de dolo de assenhoramento definitivo, também chamado, olha isso aqui, quando aparece derruba candidato demais, também chamado de animus furandi. É mesmo, mulher? É. Ânimos furante. Beleza? Existe uma ausência de ter vontade de possuir o microfone da professora Lídia para si. Ele quer só usar e depois devolver. Tá bom? Você tem que restituir, bote assim, ó. Coloque dessa forma aqui. Restituir, certo? Você tem que restituir no estado original, o negócio bonitinho, tá bom? Não pode devolver esse microfone quebrado. Não faz sentido. Você tem que restituir na sua forma original, beleza? E essa restituição tem que ser espontânea. Ah, eu não queria estar anotando esse tanto de características. Você tem que anotar. Isso aqui aparece em prova e derruba candidato. Quando eu falo em furto de uso, eu quero pegar uma coisa, mas eu quero devolver. Só que não basta eu devolver, tem que ser o de uso momentâneo e essa devolução tem que devolver o negócio em bom estado, do jeito que você encontrou, tá bom? E tem que devolver o mesmo produto. Ah, professora, vamos supor que eu quebrei esse microfone, mas eu fui lá na loja e aí eu comprei um igualzinho, negativo. Eu quero o meu microfone. Furto de uso, você tem que devolver a mesma coisinha que você pegou, meu amor. Beleza? Pegou o bizu? Professora Lídia, eu entendi. Eu tenho que devolver ali de forma imediata, tem que ser de forma espontânea, não é porque alguém te obrigou, não, é porque você quis devolver e a coisa é chamada de coisa infungível, beleza? Esse negócio, olha a palavra de prova. Essa coisa é uma coisa infungível. Não é para tu substituir, é para tu devolver o mesmo microfone que a professora Lídia possuía. Beleza? Não é para tu comprar outro, não, é para devolver o mesmo. Beleza? Por isso que a gente fala que uma das características é que essa coisa deve ser infungível. Tranquilo? Beleza, minha professora. A senhora já disse que o verbo no delito de furto é subtrair, que não é para eu confundir com delito de roubo, porque lá no delito de roubo, meu aluno, eu simplesmente tenho o seguinte: eu tenho a figura do subtrair com a presença da violência ou da grave ameaça. Certo, minha professora? Eu já entendo que subtrair é quando eu pego ali a coisa e eu retiro sem intenção de devolver. Isso aqui eu também entendi. Já sei que o objeto material do delito de furto, que é aquilo sobre o qual recai a conduta criminosa, aquilo sobre o qual recai a conduta criminosa é a chamada coisa alheia que pertence a outrem, beleza? Coisa alheia móvel. Se na tua prova aparecer a palavra imóvel, tá errado. Se na tua prova aparecer uma coisa que é própria, eu não posso subtrair meu próprio microfone. Isso não existe, tá bom? Se a tua questão de prova trouxer coisa abandonada, não pode. Se tua questão de prova trouxe aí coisa sem dono, não pode. Coisa perdida, não pode. Eu estou te entregando o melhor material para você acertar qualquer questão de prova. Beleza? Bora. Minha professora, vamos lá. Vocês estão entendendo? Deixa sempre o feedback aqui na aula, se vocês estão conseguindo entender. Beleza? Professora, sobre essa coisa alheia móvel, eu preciso entender mais uma coisinha. Ei, tem que ser uma coisa economicamente apreciável, tá bom? Tipo, isso aqui tem uma valoração econômica, certo? Tem que ficar ligado nisso. E a professora quer te chamar também para anotar a seguinte coisa. Eu quero que você saiba que se na tua questão de prova aparecer o seguinte, ei, subtrair energia elétrica? Subtrair energia elétrica?
Qualquer outra que possua valor econômico está presente lá no parágrafo terceiro, beleza? Olha isso aqui, eu vou ler contigo, ó. Equipara-se a uma coisa alheia móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Geralmente, as questões de prova, elas trazem essa literalidade. E eu só quero chamar a sua atenção para que você lembre que energia elétrica ou qualquer outra que tenha uma apreciação ali, que tenha um valor econômico, ela é considerado objeto material, tá bom? É considerado coisa móvel. Quem diz isso? A letra fria da lei. Não tem por que ter dificuldade nisso aqui. Minha professora, manda mais, manda mais. Já está com esse mapa bonitinho aí nas tuas coisas? Eu vou partir para um próximo, tá bom? Senhora, ainda falando a respeito do delito de furto, presente no 155 do Código Penal, eu quero que você lembre o seguinte: sujeitos. Sujeitos do delito de furto. Que é isso, mulher? Eu estou querendo te dizer quem pratica e quem sofre, beleza? Quem pode praticar o delito de furto? Quem pratica, meus amores, a gente chama de sujeito ativo, beleza? E quem sofre, minha professora, as consequências do delito de furto é o sujeito passivo, tá bem? É o sujeito passivo. Minha professora, vamos lá. Quem pode ser sujeito ativo? É só tu perguntar, não é para tu decorar nada. Quem praticar o delito de furto, minha gente? Qualquer pessoa. Não precisa ter uma característica especial, tá bom? Professora, e quem que pode sofrer as consequências do delito de furto, professor? Que pessoa, minha gente? Sempre que a tua resposta for qualquer pessoa, você diz que o sujeito ativo ou passivo é chamado de comum, beleza? É chamado de comum. Tu decorou? Não, tu entendeu. Sempre que for qualquer pessoa que não se exige uma característica especial, a gente chama de comum, beleza? Toma nota. Outro ponto do delito de furto que você tem que dominar. A parte que fala da intenção, beleza? A gente chama de elemento subjetivo. Falamos a respeito da intenção. Eu quero te dizer, aluno meu, não erra isso em prova. Só podemos praticar o delito de furto na modalidade dolosa, aluno. Só cabe o delito de furto na modalidade dolosa, pegadinha de prova. Possível falar em furto culposo? Não, não e não. Eu realizo o furto com a intenção. Que intenção é essa? Que eu já até passei bizu para você. A intenção de assenhoramento definitivo. Assenhoramento definitivo, beleza? Eu ajo ali com dolo, eu não aceito a modalidade culposa, porque no delito de furto eu tenho que ter assenhoramento definitivo, que pode cair na prova com o seguinte nome: ânimos, beleza? Ânimos furandi, beleza? Caindo na prova esse negócio de assenhoramento definitivo, ânimos furandi, a galera erra. Erra porque não prestou atenção na aula da professora Lídia. Porque eu já te disse. Ei, elemento subjetivo, qual é a intenção? Só admite furto doloso. E qual é essa intenção, minha professora? De ter a coisa alheia móvel para si ou para outrem, de forma definitiva, assenhoramento definitivo, chamado no latim, só para tu ter teu caderno bonitinho, de animus furandi. Beleza, aluno meu? Certo? Tá me entendendo? Professora, próximo ponto. Sem vacilo e de forma objetiva e bem desenhada. Quando é que se consuma o delito de furto? Consumação, beleza? Consumação. Aluno, quando é que eu posso olhar e dizer assim, eita, cometeu o delito de furto? Quando é que se dá essa consumação? Temos inúmeras teorias. Besteira, besteira, balela. Você só precisa saber qual a teoria adotada pelo Código Penal. Eu não estou formando doutor, eu estou formando aprovado. Quando é que se consuma o delito de furto? Anote.
com a inversão, beleza? Se consuma com a inversão da posse. Como assim, professora Lídia? Ei, com a inversão da posse é o seguinte, eu estou aqui de boa, com o meu microfone, beleza. O que acontece? Vem a Samara, puxa meu microfone e sai correndo. Só que lá adiante tinha a Francisca, policial, a Francisca conteve ela. Professora Lídia, correto afirmar que tivemos consumação do delito de furto? Claro. Mas, professora, a menina correu só 2 passos e a polícia pegou. Não adianta. A partir do momento em que inverte a posse, a partir do momento que a Samara puxou o microfone e ficou com ele, já consumou o delito de furto. Pegadinha de prova é dizer, não saiu do âmbito de visão da professora Lídia. Só correu 2 pedacinhos. A polícia pegou logo, inverteu a posse, consumou o delito de furto. Beleza? A isso dá-se o nome de uma teoria. Que teoria é essa, minha professora? Amócio, beleza? O nome da teoria que pode aparecer na tua prova, que diz que o delito de furto se consuma com essa inversão da posse, é chamada de amócio, beleza? Tem outras teorias? Tem. Importante para a tua prova? Não. Aprende só aquela que é adotada pelo Código Penal, que também é chamada, ó só, professora, eu chamo também de quê, minha gente? Afênzio, beleza? Afênzio. Tem quem chame de apêncio, tanto faz, apêncio. Você só chama do jeito que desejar. Aprende a escrever e tá bom demais. Amócio, tá bom? Professora Lídia, já entendi. Eu quero que você tome nota de um posicionamento da jurisprudência. Essa posse, professor, essa inversão da posse precisa ser mansa, pacífica? Não. Anota assim, ó. É dispensável, beleza? É dispensável a posse. Isso aqui cai direto em prova. É dispensável a posse mansa e pacífica. Show de bola para o aluno. É dispensável a posse mansa e pacífica. Estão conseguindo compreender? Pegar o bizu dessas informações preliminares? Porque eu quero passar para outro ponto. Quero passar para um outro ponto. Qual seja? Só uma jurisprudênciazinha aqui para frescar aqui a cabeça, só dentro do necessário. Aluno, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Vá anotando, vá anotando. Eu não vou digitar, não vou escrever, vou deixar você anotar. Olha a pergunta. Ei, se você subtrai, olha para mim, eu estou olhando para você. Se você subtrai partes de um corpo humano vivo, é possível você ter o delito de furto subtraindo partes de um corpo humano vivo? E aí, pode ou não pode, minha professora? Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Professora, mas como é que eu vou subtrair partes de um corpo humano vivo? Vamos supor que professora Lídia está dormindo. E professora Lídia tem um ciúme danado do cabelo dela. Então, Thaís, aproveita que professora Lídia está dormindo e corta o meu cabelo. Subtraiu parte de mim, beleza? Então, é possível ter o delito de furto subtraindo partes de um corpo de um ser humano vivo, beleza? Nesse exemplo que a professora deu, já dá para você visualizar demais uma questão de prova. Professora Lídia, mas vamos pensar em outra situação, situação de número 2. Situação de número 2. Vai. Você pode furtar um cadáver? Bora. Você pode furtar um cadáver, meu aluno. Quero que você tome nota que, como regra, você não pode ter como objeto material do delito de furto um cadáver. Essa é a regra. Salvo se esse cadáver pertencer a alguma instituição aí científica,
Por exemplo, lá na Universidade X tem um cadáver. Na Universidade X. Esse cadáver, ele é da instituição, os alunos utilizam, certo? E aí você vai lá de saliente, corta a mão do cadáver daquela instituição e vem a pergunta: você furtou? Aí você vai olhar e vai dizer: de acordo com o melhor entendimento, eu furtei. Por que que eu furtei? Porque aquele cadáver pertencia àquela instituição de ensino. Beleza? Conseguiu pegar o bizu, meu aluno? Bora! Professora, manda mais. Terceiro ponto que eu quero que você anote. Você vai ter que anotar. Você vai ter que anotar. Bora! Sistema de segurança. Vamos supor aqui, o aluno entrou na casa da professora Lídia, tal, pegou o celular dela, subtraiu. Só que lá na casa da professora Lídia tem sistema de segurança, beleza? Tem as câmeras. E aí, vamos dizer que esse sistema de segurança deixa impossível que esse cara subtraia, por exemplo, o meu celular, só porque tem sistema de segurança na casa da professora? Não, não, de jeito nenhum, cara. Mas acredita, tem questão de prova que vai dizer assim para ti: é impossível subtrair determinado local em que tenha presença de um sistema de segurança, por exemplo, câmeras, entendeu? Tem lá as suas câmeras de segurança. Você vai dizer negativo, não é impossível coisa nenhuma, até porque a bandidagem está solta, né? Isso, meu povo. Bota mais uma, professora. Aula rica, aula com tudo que você precisa. Cara, temos um túmulo. Presta atenção. Temos um túmulo, certo? Em regra, meu aluno, você não pode subtrair aquilo ali, tá bom? Por quê, professor? Por que não pode ser objeto material do delito de furto, túmulo? Porque não pertence a ninguém, em regra, minha gente. O túmulo está ali, não pertence a ninguém. Agora, se você subtrai os bens que guarnecem aquele túmulo, por exemplo, um túmulo de determinada pessoa tem lá uma estátua de ouro, beleza? Tem lá uma estátua de ouro. Você vai lá e ó, pega, subtrai. Aí sim, é admissível, tá bom? Em regra, o túmulo não pertence a ninguém, mas os bens que guarnecem esse túmulo podem sim ser objeto material do delito de furto. Beleza? Pegou o exemplo? Vão tomando esses exemplos, porque é o que cai na jurisprudência. Fechado? Professora, bora lá. O que a senhora ainda tem para a gente de jurisprudência que cai em prova? Eu só estou trazendo o que cai em prova. Furto famélico. Bora, meu aluno. Furto famélico. Bora lá. O que é isso, mulher? É quando eu subtraio alimentos para quem se encontra ali no estado de penúria, minha gente. Estou buscando saciar a fome. Ou eu estou buscando saciar a minha própria ou da minha família. Quando você visualizar uma questão de prova, entendeu? Quando você visualizar uma questão de prova falando que tivemos uma subtração de alimentos por uma família ali, por exemplo, que se encontrava numa situação de penúria, de muita fome, para saciar essa fome, você vai lembrar de furto famélico. Beleza? Famélico, fome. Certo? Professora, eu quero que a senhora me dê mais uma questãozinha de prova. Ei, furto famélico é uma figura atípica? Eu tenho um excludente aí da tipicidade, como lá no furto de uso, ou eu tenho um excludente de ilicitude? Excludente de ilicitude. Neste momento, estamos diante do chamado estado de necessidade. Beleza? Meus amores, olha o que a professora Lídia aprontou aqui para vocês. Eu coloquei para vocês a parte de características, coloquei para vocês riqueza de detalhes em potenciais, posicionamentos jurisprudenciais de prova, e agora eu vou te chamar para um outro ponto para que a gente possa finalizar essas partes que são mais gerais a respeito do delito de furto, tá bom? Professora, manda aqui para a gente as demais partes só para os nossos meninos da instituição privada, beleza? Mas toma nota do que eu vou te entregar aqui.
furto privilegiado, certo? Furto privilegiado, minha professora, eu encontro ali no parágrafo 2º, beleza? No artigo 155, parágrafo 2º. Olha só, o que diz o 155, parágrafo 2º? Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Agora eu vou estruturar essa pré-determinação do texto legal. Primeiro requisito aqui, professora, primeiro requisito, precisamos de um criminoso primário. Beleza? Quem disse isso? O texto legal, certo? Criminoso primário. Outra característica que o texto legal trouxe, a coisa, o objeto material, ele tem que ser de pequeno valor. Não é isso? Tem que ser de pequeno valor. Anota, meu aluno, a jurisprudência entende que essa ideia de pequeno valor está atrelada aí a algo que não ultrapasse um salário mínimo, tá bom? Algo que não ultrapasse um salário mínimo. Próximo ponto, professora, já sei que se o cara for primário, a coisa que ele subtraiu foi uma coisa de pequeno valor, que tem essa ideia da jurisprudência que coisa de pequeno valor é aquilo que não ultrapassa o quê? Não ultrapassa um salário mínimo. Afinal, professora, qual é a consequência? Qual é a consequência? Sempre que eu falo que um delito é privilegiado, é porque leva para aquele criminoso privilégio, uma coisa boa. Olha a consequência para esse cara. Bora lá. O juiz, olha só, o juiz poderá, o que, minha professora? Anote, meu aluno. O juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção. Substituir a pena, beleza? De reclusão por detenção, certo? Substituir a pena de reclusão por detenção. Ou o juiz ainda poderá, olha só, o juiz ainda poderá diminuir, certo? Diminuir a pena de quanto, professora? Olha só, de 1 a 2/3. Foi exatamente isso que tivemos na previsão, de 1 a 2/3, beleza? Diminuição ali de 1 a 2/3, beleza? De 1 a 2/3. O que o juiz ainda pode fazer, minha professora? Pode também escolher aplicar somente a pena de multa, tá bom? Aplicar somente a pena de multa, certo? Então, quando eu estou diante do chamado furto privilegiado, eu tenho aí consequências maravilhosas para o criminoso. Ele precisa ser primário e a coisa que ele furtou precisa ser de pequeno valor, beleza? Qual a consequência? O juiz substitui a pena de reclusão por detenção. O juiz pode também ainda diminuir a pena de 1 a 2/3, pode aplicar somente a pena de multa, certo? Eu quero que você tome nota no bizu que eu vou te passar agora. Cara, quando ele fala em diminuir de 1 a 2/3, eu digo para você não confundir, ó. É diferente. Esse link, ele vai ser importante. Quando eu estou falando em homicídio privilegiado, quando eu estou falando em lesão privilegiada, quando eu falo em homicídio privilegiado, em lesão privilegiada, a redução não será igual aqui no delito de furto privilegiado, em que temos a redução de 1 a 2/3. Lá a redução vai ser de 1/6 a 1/3. Neste caso aqui, a diminuição é de 1/6 a 1/3. Beleza? Pegou o bizu, meu aluno? Professora Lídia, já vou tomar nota para quando eu estiver estudando esses delitos. Agora eu quero que tu visualize a seguinte situação. Ei, temos casos, olha só, temos outros casos em que a redução é igual. Você, quando estiver estudando a tentativa, quando você estiver estudando a extorsão,
mediante sequestro, beleza? Quando você estiver estudando lá no estelionato, nestes casos, e por fim, na receptação, é só para você fazer o link. Quando você estiver estudando nesses delitos aqui, que a professora citou, a redução vai ser igual ao do furto privilegiado. A redução vai ser de quanto? De 1 a 2/3. Beleza? Pegou o bizu, meu aluno? A professora vai te chamar só atenção em mais um ponto. Existem casos em que eu vou ter ali furto chamado de privilegiado qualificado. Mais adiante, a professora vai ensinar para você, nas próximas aulas, quais são as qualificadoras do delito de furto. Existem qualificadoras em que permite ter a qualificação e o privilégio, beleza? A isso dá-se o nome de furto híbrido, beleza? A isso dá-se o nome de furto híbrido. Professora, puxe bem aqui mais uma setinha para eu tomar nota disso. Cara, toma nota. Furto, furto híbrido, beleza? Furto híbrido é um furto qualificado, beleza? Mas privilegiado, certo? O bizu que eu vou dar aqui, você não encontra em qualquer lugar, não. Só são duas possibilidades. Só em 2 momentos você vai poder ter o furto híbrido. Quando a sua qualificadora, meu querido, for a qualificadora de letra A, furto mediante fraude. Segunda situação, quando você estiver diante da qualificadora de furto, beleza? Com abuso de confiança. Com abuso de confiança, certo? Furto com abuso de confiança, são somente nesses 2 casos, beleza? E assim a professora Lídia consegue finalizar uma etapa do estudo do delito de furto. A gente vai se encontrar nos próximos bloquinhos em uma aula que é totalmente privada para os alunos do Instituto Mapeando. Valeu demais, pessoal!